Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular, também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Lá você encontra tudo relacionado à mística franciscana, mais precisamente, dos franciscanos seculares, os terceiros penitentes de São Francisco de Assis. Lá você encontra textos, história de santos, muitos vídeos, curiosidade e muito mais. Aproveitando, faça um convite para visitar nossas fraternidades espalhadas por esse mundo afora, há mais de 800 anos, levando Cristo, a Boa Nova, o Evangelho, na maneira de São Francisco de Assis, na forma simples, humilde, mas com bastante alegria. Hoje vamos dar continuidade aos vídeos contando a história da Ordem Franciscana Secular. E temos como base, como fonte, esse livro, que é o Manual para Assistência à Ordem Franciscana Secular e à Juventude Franciscana. Um livro feito pela Ordem Franciscana Secular do Brasil. Hoje vamos falar sobre os fatos relevantes do século XVI. E isso desde o século XIII, estamos falando da história da Ordem Terceira. Já estamos no século XVI. Então vamos ver quais são os pontos importantes nesse período. A Ordem Franciscana Secular sofreu, durante esse tempo, as consequências da evolução cultural, social e política do Renascimento e do Protestantismo, e também as consequências da separação entre conventuais e observantes, sancionado por Leão X em 1517. Depois o nascimento dos Capuchinhos, em 1525. A Ordem Franciscana Secular, Ordem Terceira, foi sempre uma e única, mas começou a sofrer distinção quando não há divisão entre as fraternidades, segundo a obediência, das quais recebiam assistência espiritual, criando assim uma divisão artificial, de acordo com as 4 famílias: frades menores conventuais, frades menores da observância, frades menores capuchinhos e terceiros regular, conhecido como Tó, cuja essa regra foi aprovada por Leão X em 1521. Mas até hoje ainda existe essa distinção. Assim, quando eu converso com alguns padres, alguns sacerdotes, ou com alguns religiosos que digo que eu sou da Ordem Terceira, da OFS, eles perguntam: você é da UFS dos conventuais, dos capuchinhos? Mas eu sempre estranho essa colocação, mas sempre relevo, porque eles não têm obrigação de se saber esses detalhes, porque a Ordem Terceira, a Ordem Franciscana Secular é única, né? Não existe OFS capuchina, OFS observantes, né? Mas que é uma coisa importante para a gente esclarecer. Nos países devastados pelo protestantismo e muitas cidades italianas, os terceiros franciscanos conservavam nas fraternidades e à sua volta fidelidade à igreja, mesmo até o martírio. Na França, calvinistas surgiram fraternidades penitentes, como de Montefilet, em Paris, com espírito de disciplina, retidão e caridade. Formam-se e intensificam-se a companhia do Santíssimo Sacramento, particularmente perseguida pelos hugonotes. O nome francês, né? Que a gente tem dificuldade de pronunciar. Com o Renascimento e a Reforma Protestante, a Ordem Terceira perde em número e em qualidade na Itália e nos países da Europa do Norte, enquanto se expande e cresce na Espanha, Portugal e nas colônias de ambas nações.
No final de 1500, com a ajuda da primeira ordem, dos papas, dos bispos e também das autoridades civis, a ordem franciscana secular multiplica as fraternidades e as obras de caridade, sempre focando uma das suas principais características, ou se tornou uma das suas principais características, que são as obras de caridade. Até hoje você ainda pode encontrar um hospital, um orfanato, que surgiu de uma origem terceira franciscana. Depois das determinações do Concílio de Trento, franciscanos seculares deixaram as atividades sociais e apostólicas, orientando-se para uma vida de caridade e piedade. De alguma forma, se tornaram mais religiosos. E vivem mais dentro das igrejas, perdendo seu senso de secularidade, o que é viver o carisma franciscano no meio do mundo, sendo fermento no meio da massa. A espiritualidade franciscana entra nas fraternidades leigas que reflorescem. O culto da Eucaristia, a devoção do ofício das horas são sinais de uma vida interior mais intensa. Há uma renovação franciscana secular na Espanha, Portugal, nas colônias de ambas as potências, em Nápoles, na Lombardia e na região dos Flandres, sempre com um cunho mais devocional que penitencial, mas como um título honorífico social do que como força evangélica, que viesse a produzir uma transformação na vida social e eclesiástica de seu tempo. Então, depois do Concílio de Trento, a gente vê um certo distanciamento das OFS, das Ordens Terceiras, naquela época não era OFS, né? Das Ordens Terceiras franciscanas, desse trabalho mais social e seguindo mais uma linha mais devocionária. Em vez de estar um trabalho junto aos excluídos, aos miseráveis, eles estão vivenciando uma nova expectativa, que é a da devoção, a da mística, a da espiritualidade, né? Aqui ele fala do culto à Eucaristia e a devoção dos ofícios das horas. Nós temos um livro que é o Devocionário. Lá realmente tem a hora santa, tem um culto das Eucaristias, tem a liturgia das horas adaptada, né? Uma coisa mais simples. Então isso tudo virou uma tradição dentro da espiritualidade das ordens terceiras, que a gente buscou preservar e resgatar muita coisa para manter essa tradição. Agora o ponto fraco que eu vejo foi uma perca, foi esse compromisso social, que não foi culpa necessariamente da ordem terceira. A gente segue as orientações da hierarquia, do clero, mas teve seu ponto positivo, que foi revivenciar suas espiritualidade franciscana. O século XVI, né, também o século dos santos, que de um modo ou de outro beberam das águas da espiritualidade de Francisco de Assis e de seu carisma evangélico, como um grande organizador Inácio de Loyola, o alegre e compreensivo Felipe Neri e a educadora da juventude feminina Ângela Merece, o contra-reformista Carlos Borromeu. Isso aqui são todos clero secular, com exceção de Ângela Merece, mas o restante faziam parte da família terceira franciscana. Então os padres os sacerdotes que se encontram aqui são sacerdotes seculares que eram professos na ordem terceira, que tinham um compromisso social, educacional e evangélico com a sociedade. Então essa é uma das nossas características, ter esse compromisso com o próximo,
através do nosso testemunho, através do nosso serviço, levar Cristo a todos na nossa maneira de ser, na escola franciscana, na escola de espiritualidade franciscana, levar Jesus Cristo, levar a Boa Nova, que é o modelo por excelência, que a gente leva, que a gente vive dentro da nossa mística franciscana secular. E aqui foi algumas coisas importantes que aconteceu no século XVI, né? Que foi um certo, como é que eu posso dizer, amornou mais a questão social e esquentou, refloresceu a questão da devocional dentro da mística franciscana terceira secular. Amém? Paz e bem.